E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha, quem, por mais poderoso que fosse, prometeu vida eterna? Mas as pessoas morrem e as pessoas são sepultadas no cemitério, nas covas. Assim pensam uma grande parte das pessoas. Mas a palavra de Deus diz que nós somos um corpo físico, feito com materiais da terra, cálcio, carbono, fósforo, boro e tantos mais. Então este corpo físico, ele é feito da terra, tá? Mas nós temos um corpo físico e nós temos uma alma, e também temos um espírito. Então o homem, ele é triuno, como Deus. Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Então nós somos como que nós somos? Corpo, alma e espírito. Com o corpo nós nos relacionamos aqui na terra, né? Você senta, levanta, fala com as pessoas, caminha, né? Esse é com o corpo físico. Agora você tem um espírito. Esse espírito, ele se relaciona com Deus. Ele é feito para se relacionar com Deus. E a alma é a nossa essência, os ingleses têm uma palavra que cabe certinho, é o self, aquele que eu sou, né? Tudo que você aprendeu, tudo que você crê, né? O que você sabe, o que você crê, está na alma. Os sentimentos estão na alma, né? E na alma está a vontade do homem. O homem tem vontades, né? O homem vive de acordo com as suas vontades. E no Espírito está a vontade de Deus. Ele vai discernir para nós a vontade de Deus. Então, morremos, o corpo físico morre, perece, vai para a terra, e ali ele degrada, e o Espírito, ele volta para Deus que o deu. Assim está escrito. E a alma ela precisa ter conhecimento de Deus. Se ela não tiver conhecimento de Deus aqui na terra e se sujeitar a Deus, né, ela não vai acompanhar o Espírito, né? Ela vai perecer. Nem todos serão o que a gente chama de salvação. Nem todos serão salvos, né? Para isso veio a boa notícia, que é o Evangelho, que vai nos informar qual o caminho que nós devemos percorrer, qual as vontades que nós devemos ter, que caminho, que conselho a gente deve seguir. Qual conselho você deve seguir, né? Agora, Deus garante aqui para nós que Ele nos deu vida eterna. A vida eterna está em Deus. Em João 17,3, ele fala o seguinte, explicando para nós, abre o seu ouvido para ouvir em nome de Jesus, explicando, a vida eterna é esta. E ele coloca 2 pontos lá para explicar. A vida eterna é esta, 2 pontos. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Olha bem, então, o que eu preciso para ter a vida eterna? O conhecer, né? Não somente a palavra, mas conhecer ao Senhor,
Conhecer ao único, ele é único, Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? É o autor da vida, é o autor de toda a criação. Ele é o Pai de toda a criação. Ele criou todas as coisas e Ele nos criou. Então eu preciso conhecer a Ele e conhecer também a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. As pessoas podem dizer o seguinte: mas eu conheço Jesus, aquele que era bom, que veio ao mundo e tal, e foi pregado numa cruz, que ressuscitou, né? Então, você sabe a história de Jesus, mas nós não precisamos saber somente a história de Jesus, nós precisamos conhecer ao Jesus da história, conhecer a Jesus, tá? É diferente de você somente conhecer a história todo mundo sabe, né? Todas as pessoas sabem da história. Agora, nós precisamos conhecer. Agora, para que isso ocorra em nós devemos o quê? Desejar. O que você deseja, você vai atrás. Você paga o preço para obter. O menino quer um celular. Meu Deus, ele vai fazer de tudo, né, para obter o celular. Ele vai no pai, ele vai na mãe, né, ele vai no tio, vai no avô, né, se ninguém dá, ele vai arrumar um jeito de vender bala, água no sinal para ter um dinheiro para comprar um celular, porque ele deseja, ele quer. Então nós precisamos desejar, né, conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, né? Isso, mas como eu posso conhecer a Ele então? Né? Primeiro, ouvindo a palavra de Deus, colocando o seu coração, o seu ouvido para ouvir. Não conseguiu ouvir? Senhor, me dá ouvido para me ouvir. Você pode pedir para Ele, né? Tudo que você precisar, você pode pedir para Deus. Senhor, me dá ouvido para me ouvir, porque nós temos um ouvido no corpo físico e temos um ouvido no corpo espiritual, que é o Espírito, né? Nós devemos ter o ouvido espiritual aberto para ouvir, e temos que ter um coração desejoso. Aquilo que você deseja, você vai atrás, você paga o preço, né? Então, você deseja a vida eterna? Pergunta é essa hoje para nós, né? É isso que você deseja? Eu desejo. Agora, somente o desejo não vai produzir um resultado. Tem algo para ser feito para que você venha adquirir aquilo que você deseja. Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar com Deus. Se eu falar, Ele vai ouvir, né? A palavra diz que a palavra ainda não me chegou à boca, Ele já sabe muito bem, mas não precisamos falar, porque aquilo que nós desejamos, né, nós vamos falar qual que é o nosso desejo. O coração do sábio instruirá a sua boca e acrescentará graça aos seus lábios. Então, eu posso falar com Deus. Eu nem conheço a Deus, eu nem creio nessas coisas, né? Mas você pode chegar para Ele e falar assim: Deus, o Senhor criou todas as coisas, o Senhor me criou, eu desejo, eu quero te conhecer. Não sei como é que faz, mas o Senhor me ajuda, o Senhor é Deus, o Senhor pode todas as coisas. Então, o que Deus vai fazer? Ele vai mover céus e terra para que você venha conhecê-lo. Ele fala assim: eu fui achado por aqueles que não me procuravam. Se você o procura, então mais ainda você vai encontrar. E eu quero saber a verdade ao teu respeito. O Senhor me mostra: Senhor, e eu não tenho forças, eu vivo em caminhos que eu sei que não são seus, não te agradam,
Mas, Senhor, arreta os meus caminhos, aplana minhas veredas. Olha bem, ensinar para nós, né, buscar, pedir a Deus as coisas, pedir coisas. Mas o que está escrito? Que você deve pedir primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, antes de você pedir uma bicicleta, um carro, um cavalo, né, tem algo para você pedir, né, que é muito mais importante do que todas estas coisas. A palavra diz que nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos. Você pode pedir uma bicicleta e ele vai te dar uma bicicleta. Mas essa bicicleta, que você fecha os olhos, essa bicicleta vai ficar aqui. Ela não vai te acompanhar. Então, o importante, o mais importante, o de maior valor que possa haver em nós é obter a vida eterna. Quer dizer, mas como é que eu vou fazer? Eu já não tenho um corpo físico, né? O corpo físico não vai, né? O que vai é o espírito e a alma. A alma precisa ser salva. A alma está à sede dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas emoções, das suas convicções. E esses desejos, esse desejo da alma, né? Os pensamentos, onde está a sede dos nossos pensamentos, ele há de vir cativo à obediência de Deus. Então você vai ser o quê? Convencido pelo Espírito Santo, né, da verdade de Deus. Então você vai conhecer a Deus através da sua verdade, através da sua palavra. Jesus diz assim: consultai as Escrituras, porque são elas que examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Quer conhecer Jesus? Nas Escrituras. Ele vai te levar nas Escrituras para que você o conheça, ou vai te levar a alguém que está ensinando as Escrituras, ou pregando as Escrituras, como queira, né? Mas tudo deve ser o que? Ensinamento. Então você vai absorver-se o ensino, né? Da palavra de Deus. A palavra, porque Jesus e a palavra, eles são um só. Jesus é o verbo que se fez carne, né? Deus não vem em espírito para te falar, né? Ele veio em carne, né? Ele veio através de Jesus para falar para nós a palavra de Deus, para se apresentar a nós, para se revelar a nós. Jesus revelou Deus para nós, né? Então, quer conhecer? Então nós precisamos conhecer. As pessoas falam muito assim: fulano morreu, que Deus o tem em bom lugar. Não é assim que as pessoas falam, não é? Mas será? Conheceu Jesus? Quis conhecer Jesus? Quis muitas coisas, desejou muitas coisas, mas será que desejou realmente conhecer a Deus? Conhecer a verdade de Deus? Conhecer ao Jesus, o Jesus das Escrituras? Porque há um outro engano, muita gente está falando de Jesus, o Jesus, mas não é o Jesus das Escrituras. O Jesus das Escrituras, o verdadeiro, ele é cópia fiel da palavra, ele é as Escrituras, ele se identifica nas Escrituras. Se você falar, né, de forma diferente das Escrituras e falar o nome de Jesus, não é o Jesus das Escrituras. Então, que muita gente engana. Em nome de Jesus. Parece que usa o nome de Jesus como uma forma mágica, né, como um amuleto. Em nome de Jesus. Opa, peraí. Mas o que você está falando confere com as Escrituras? Se conferir com as Escrituras, é o Jesus das Escrituras. E a vida está em Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. E não é vida somente aqui, é vida eterna. Agora, o que acontece é que as pessoas não dão muito crédito nisso e ficam desejando muitas coisas nesse mundo. Não é mal desejar, não.
não é mal você pedir essa bicicleta, né? Pedir uma casa, não é mal não, mas veja primeiro como você procede, peça primeiro aquilo que é importante, aquilo que vai te dar, né? Todas as demais coisas. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus, meu irmão, não tem nada. Você pode ganhar o mundo inteiro, a palavra diz, né? De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha bem. Então, morreu, que Deus o tenha, era um bom homem, era uma boa mulher. Tem Jesus? Não, tinha uma religião, mas e Jesus? Então, por melhor que nós sejamos, nós não preenchemos os requisitos para ser salvo. Se nós pudéssemos preencher os requisitos para ser salvo, por que Jesus então se daria em sacrifício da cruz? Por quê? Para quê? Sem propósito nenhum? Você pode salvar a si mesmo? Você pode ter a vida eterna por si mesmo? Ele fez um papel de bobo, então, sem morrer sem propósito. Que vantagem é essa? Que lucro é esse? Mas ele se deu, né? Ele comprou os pecados, pagou o título da dívida que era contra nós. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele vai nos ressuscitar. A nossa alma, o nosso espírito vai receber, um corpo revestido de glória. Esse estado de consciência que a gente tem, ele vai acompanhar nós, ele não vai desaparecer, ele não vai deteriorar, né? Por isso que ele fala que é um corpo revestido de glória, né? Que não amassa, que não envelhece, que não fica doente, né? Que vai ter vida com Deus eternamente. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não troque Jesus por nada. Não troque Jesus por prazeres do mundo. Não troque por vantagens. O mundo apresenta muitas vantagens aparentes, mas não são vantagens. No fim vai resultar em perda. Aquilo que parece lucro é perda, né? Vai se perder. Qual que é mais importante? Qual que é mais importante? Aquilo que você tem, de coisas materiais, de dinheiro, de casa, de carro, né? de um conforto, né? Ou a tua alma? A tua alma. Olha bem, nós vivemos aqui 80, 90, alguns mais, mas não muito mais, né? Mas com Deus a vida é eterna. Eterna que é 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos, né? Então, olhamos para as coisas do alto e não para as coisas aqui de baixo, né? Cuide da tua alma e deseje no seu coração conhecer ao único Deus verdadeiro. Eu quero te conhecer. Isso é oração. Você pode fazer essa oração? Pode? Não, deve fazer essa oração. Eu quero te conhecer, Deus. A minha alma, se você for no Salmo, né? Salmista, a minha alma te deseja, Deus. Minha alma te deseja. Eu sou como uma terra seca que necessita de água. Assim eu necessito do Senhor. Olha, você não é super-homem, nem super-mulher para salvar a si mesmo. Não, você nem sabe como que é, né? Esse métier, né? Mas o que vai te salvar é essa receita de Deus. É a receita de Deus. Por isso que existe o Evangelho, meu irmão. Por isso que existem as pregações. Na pregação,
no ensino, na exposição da palavra, o que estes homens, essas mulheres estão fazendo? Estão avisando a humanidade, né? Tem alguém que prometeu vida eterna para você, e esse alguém, ele é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas. As promessas dele não falham. Olha bem, não se deixe iludir com as coisas, não com as coisas efêmeras, passageiras, mas não se deixe iludir. Por isso, não, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a tua verdade. Agora, a questão é que as pessoas, elas se revestem de uma autossuficiência. Ela acha que ela pode, né? Pode isso, pode aquilo mais. Então, agora, salvação, quem nos vai dar é Deus, mas eu tenho que fazer por onde? Crer no Senhor Jesus, ser salvo, será salvo, tu e a tua casa. Mas senhora, você pode dizer para ele, eu nem consigo crer. Pode falar, ué. Ele quer sinceridade no íntimo, né? Sinceridade no íntimo, pode falar para ele. E pode falar para ele, eu estou enlaçado numa vida que eu sei que vai estar me levando para outros caminhos que não sejam os seus. Eu não sei como é que faz, não sei. Eu sou um problema seu. Isso é uma oração, gente. Eu sou um problema seu, a Deus. Mas o Senhor não me criou para mim me perder, para mim não ser salvo. O Senhor me criou porque o Senhor me ama. E o Senhor cuida de mim, Senhor. Tenha misericórdia. Você pode falar das misericórdias de Deus. A pessoa às vezes pode ter um estilo de vida errado que ela não consegue sair, por mais que já tentou. Mas como já foi pregado aqui em outra fala, né, nós temos que reconhecer as nossas fraquezas. Nós somos rodeados de fraqueza, né? E Jesus tem compaixão, porque ele também foi tentado como nós, ou mais do que nós, né? Então ele conhece a nossa estrutura, ele conhece as nossas fraquezas e sabe que nós somos pó. Então nós não vencemos sem ele. Para servir a Deus, para ser de Deus, nós dependemos de Deus. Alguém chegou para Jesus: deixa eu te seguir, Senhor. Como é que Jesus respondeu? Olha, as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Então, por mais força que você tiver, você não vai conseguir servir a Deus. Você não vai conseguir preencher os requisitos necessários. Então, nós somos dependentes. Nós temos que reconhecer nossas fraquezas. Nós temos que reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós não somos super-homens, mas nós somos dependentes. O que acontece com as pessoas é que elas esquecem da dependência e elas querem ser autossuficientes. O que acontece geralmente na vida é que as pessoas vão vivendo e elas vão realizando coisas, não? Por si mesmo. Eu sou hábil, eu tenho inteligência, eu estudei e tal, eu aprendi. Mas vai chegar um momento que ela vai se deparar com algo impossível. Ninguém vai conseguir ajudar essa pessoa não vai sair dos problemas. Então o que ela tem que fazer? Senhor, me socorre. O que diz o salmista? Eleva os olhos para os montes. Não é olhar para as montanhas. Ele falou monte para aquele que era mais alto do que você. Eleva os olhos para Deus. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Por que existem pregações? Por que existem tantos ministérios por aí? Porque Ele deixou para nós a sua palavra, para que nós venhamos a conhecer a Ele. Ele está nos avisando as coisas que já foram, as coisas que estão acontecendo e as que ainda virão, né? Ele diz na palavra que enquanto há vida, há esperança. Então nós estamos vivos, nós podemos receber a palavra. Opa, eu acordei, eu fui avisado, eu não quero me perder, eu sei que eu não consigo por mim mesmo. Ó Senhor, me socorre, tem compaixão de mim. Foi o que o publicano falou, né? O sacerdote lá, né? do judaísmo, né? O religioso, batia no peito e falava: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro, tal, né? Ainda bem que eu não sou igual a esse publicano. Quer dizer, ele está confiado em si mesmo, né? Ao outro, para o Senhor, batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus, contando essa parábola, ele pergunta: qual dos dois saíram justificados? Então quem nos justifica é Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Eu elevo os meus olhos para o Senhor, a minha vida depende do Senhor. Senhor, revela-te a mim. O meu desejo, o desejo que a pregação provocou no meu íntimo é de te conhecer, ao Senhor, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Me socorre, Senhor. Os meus pés estão atolados no lamaçal, Senhor, mas me socorre. Eu dependo do Senhor, eu necessito do Senhor. Senhor, as circunstâncias me cercaram e eu me acho em situações que eu não consigo me liberar delas, eu não consigo sair. Senhor, que os meus olhos passem a ver como o Senhor vê, meus ouvidos passem a ouvir como o Senhor ouve, Senhor. Tenha misericórdia, sou dependente, eu quero o Filho, eu quero Jesus. Ó Jesus, como que o cego fez, o cego Bartimeu, né? Ele está lá sentado, né? Pôs uma capa nas costas e ele vê, ele percebe o tropel da multidão acompanhando Jesus, né? Quem que é esse? Esse é Jesus, o Nazareno. Ó Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, né? E ele então sai acompanhando aqueles tropéis, né? Ele sai atrás: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele vai atrás, né? Aí os que estavam acompanhando Jesus: cala a boca, senhor, fica quieto, você está importunando, né? Aí, ao invés dele parar, ele falava mais alto ainda. Isso é desejo, a alma que deseja, né? Como a terra seca precisa de água, assim, né? Assim ele estava desejando, né? Senhor, despede ele, né? E ele falava mais alto ainda, mais alto, né? Gritava, né? Quer dizer, é a salvação que eu tenho, é a única forma que eu tenho de voltar a enxergar, voltar a ver. Aí Jesus fala: o que você quer? Eu quero ver. Então veja. Não? Então, desejo do coração, desejo ardente. Todo desejo ardente que você tiver vai se realizar, mas que o seu desejo seja de ser salvo, de conhecer ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Você pode ter uma religião, mas a religião não vai salvar. Você pode ter uma doutrina, uma filosofia, né? Você pode ter outras crenças, mas se você não tiver Jesus, não vai. E não é
Pedro que tem chave do céu, meu irmão. As chaves dos céus estão nas mãos de Jesus, e ele entrega na mão daqueles que creem. Ele fala assim: eis que eu já coloquei diante de vocês uma porta aberta, que ninguém vai poder fechar, porque ele tem a chave de Davi, que abre e que ninguém pode fechar, e a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Então ele diz assim: entre pela porta estreita, pelo caminho apertado e a porta estreita. O que é isso? Ter Jesus é você também ter a palavra de Deus. A palavra de Deus, seguir a palavra de Deus. Eu não sei como. Senhor, me ensina, Senhor, eu sou carente. Você está vendo? Coloque-se na dependência total e completa. Ele diz assim: o meu pai trabalha, ele está trabalhando a teu favor, só está esperando se você vai, como o cego Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou como aquela mulher do fluxo de sangue, eu vou tocar nele, e a hora que eu tocar, eu vou ser curada. E ela vai e toca, ele se vira, fala: quem me tocou? Senhor, mas tem muita gente que está te apertando. Fala: não, alguém me tocou, porque eu percebi que de mim saiu virtude. De Jesus saiu virtude, meu irmão. Toque nele. Tocar nele é desejar, é querer, é clamar, é isso, né? Aí ela se apresenta, aí ele já chama ela: filha, a tua fé te salvou. Nem curou mais, já estava curada, salvou. Ele chama ela de filha. Ela não era filha, mas a fé levou ela a quê? Entrar na filiação de Deus. Filho, a tua fé te salvou. Porque Deus dá mais do que você pede, muito mais do que você pede ou imagina. Na imaginação dela, no pensamento dela, era que se eu tocar, eu vou ser curado. Mas ela toca e ela recebe muito mais. Agora ela passa a ser filha. Opa! Mas eu nem pensei nesse negócio de filha, eu nem sabia disso. Agora ela é filha. E recebe salvação. A tua fé te salvou. Então, que a igreja de Jesus nessa terra, venha tomar rumos de não ensinar apenas as pessoas pedir coisas. Pede um carro, eu quero ser rico, tal. Isso é pouco demais diante do que Ele tem para nos dar. Peça a Ele: eu quero ao Senhor, eu clamo ao Senhor, eu te desejo, Deus. É como a corça, ele fala assim: eu te desejo, Deus, como a corça deseja as correntes de água. Sabe por que a corça deseja as correntes de água? Quando ela vai sendo perseguida pelos cães do caçador, eles vão no cheiro dela, ela vai deixando o seu cheiro e eles não perdem ela vai e os cães vão atrás. O que ela deseja? Ela deseja a água. E a água, a hora que ela cai na água, o cheiro dela é despistado. Aí eles vão perder o rastro dela. Então, devemos desejar o Senhor, conhecer o Senhor, mais do que tudo, mais do que a corça deseja as correntes de água. Glória a Deus. Tudo que você puder pedir nessa terra, não tem nada maior do que eu quero te conhecer, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Não permita que eu pereça. Ensina-me os teus decretos, os teus caminhos. Conduz-me no teu caminho apertado e na porta estreita, Senhor. Eu te desejo.
eu te desejo, eu te quero, Senhor, eu te amo. O Senhor me fez para ser vitorioso nessa vida. E a vitória, a maior vitória que nós podemos ter é poder entrar além dos portais de pérola, entrar pela porta e não ter com que nos envergonhar. Mas para isso precisamos da mão de Deus, da ajuda de Deus, da providência de Deus, das misericórdias de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O maior pedido, o maior presente é a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. E ele fala de uma aliança com Deus. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Se você confessar a Jesus, se você aceitá-lo como Senhor, você está aceitando a soberania de Deus sobre a sua vida. É Ele que rege você, Ele que manda em você, é Ele que dirige você. Eu aceito Jesus Cristo, quer dizer, eu aceito o sacrifício de Jesus no meu lugar, eu aceito a tua palavra, eu aceito, eu creio, Então, se você confessar Jesus com a tua boca, com a tua boca, e crer que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Nenhuma religião pode fazer isso. Nenhuma religião, nenhuma entidade, nenhum nome. Fala-se que não foi dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. De Jesus. Deus te abençoe e que esta palavra fique gravada como um ferro em brasa no teu coração, em nome de Jesus.